Olá a todos, é muito bom estar aqui hoje. Eu sou o Kleber, um dos acionistas do Laboratório Veterinário Alchemy Pet, e hoje é um dia muito especial. Estamos no lançamento do nosso programa chamado Esfera. E hoje nós contamos com uma presença muito especial, a doutora Patrícia Bastos, uma referência nacional e mundial em felinos. E hoje a gente vai estar aqui para um bate-papo descontraído, falar um pouquinho sobre o mundo veterinário, em especial sobre os felinos. Doutora Patrícia, é um prazer recebê-la aqui hoje, nesse dia tão especial, a inauguração do nosso podcast. Espero que a gente consiga fazer um bate-papo aqui bem descontraído, tá bom? Eu que agradeço, é uma honra fazer parte dessa primeira, né, edição aí do Sim. primeiro podcast aí do laboratório e vai ser um prazer estar trazendo aí a minha contribuição para o mundo felino e para todos aí que estejam Claro, interessados. claro. Doutora, eu queria que a senhora fizesse uma apresentação pra gente, falando um pouquinho da sua história de 28 anos de medicina veterinária, né? Que assim, pra gente é Quase uma honra, né? Jurássico, quase. Imagina. É, assim, experiência é algo que não tem preço, né? Fala um pouquinho da sua formação, né? E eu fiquei sabendo que você também fez biologia, né? Foi sua primeira formação? Minha primeira formação foi biologia. Eu sempre adorei a área de biológicas e eu adorava todos os tipos de animais e era aquela dúvida, então vamos para biologia. Biologia. Aí, no meio do caminho, fiz o bacharelado e resolvi fazer a mudança para a medicina veterinária. Aí essa transição, como é que foi? Sim. Vi que havia as inscrições para a faculdade, eu estava em férias, meu pai me ligou, falei, faz a inscrição que eu vou prestar. E já fui, passei e já comecei, assim, tipo no sopetão mesmo, mas foi uma grande surpresa, porque realmente a medicina veterinária me proporcionou a possibilidade de salvar vidas, né? O pessoal fala, matar é fácil, salvar que é difícil, né? E Sim, isso aí claro. realmente é o que é mais difícil, é manter vivo, é incentivar, é ajudar, é trazer qualidade de vida e é uma grande realização profissional e Profissional. pessoal ser veterinário. E essa paixão por felinos, assim, começou desde de nova na graduação, foi surgindo ao longo da sua Não, carreira? começou muito antes. Começou como quando criança. Eu tenho um tio que é meu padrinho, ele é super gateiro, é o único irmão da minha mãe. E eu sou canhota. E eu, quando ia para a escola, no tempo jurássico, era obrigado a escrever com a mão direita. E eu Direita. não queria escrever com a mão direita, eu era canhota. Canhoto, E eu claro. tinha vergonha, porque eu era toda hora repreendida pelos professores. E eu falava que não ia mais para a escola, não queria ir, arrumava doenças falsas para não ir para a escola. E aí apareceu um filhotinho de gato e eu falei, tá bom, eu vou para a escola se eu ganhar um gato. E foi meu primeiro gato com 7 anos de idade. E desde então eu tenho uma paixão por gatos e sou gateira a vida inteira. Né? A paixão surgiu cedo, então. Cedo. E durante essa trajetória, vou chamar acadêmica, né? Você fez algum curso de especialização? Obviamente, hoje você viaja o mundo em congressos, dando palestras, né? Mas um pouquinho da sua formação. Tem uma especialização em felinos? O que que você fez para se tornar essa referência que você é hoje? Então, a primeira coisa, assim, quando eu me formei não havia especialidades. Então, era medicina veterinária como um todo, mais direcionado grandes e pequenos. Uhum. Aí não havia diferenciação entre medicina felina e medicina com cães. Era pequenos animais. Até hoje, muitas universidades ainda têm essa estrutura e não há essa diferenciação. Então eu não me conformava em chegar um gato só, os gatos que eram atropelados, esquartejados, envenenados, e não se tinha uma mesma visão de cuidados que havia com os cães. E isso me incomodava, sendo uma gateira apaixonada por gatos. Então eu sempre não tinha internet como tem hoje, mas eram livros, tudo que eu conseguia em literatura, eu estudava para trazer para minha rotina uma melhora Sim. no atendimento a felinos. E quando surgiu a especialidade, há quase 20 anos, eu não tive dúvida, porque eram poucos os segmentos e dentre eles apareceu a medicina felina, acontecendo assim a base de pós-graduação e especialidade. E eu não tive dúvidas, já fiz a medicina felina imediatamente, desde então eu venho trilhando esse caminho, mas sempre muito além do que se traz na parte acadêmica.
porque eu acho que o profissional ele tem que ser uma pessoa com a mente aberta, né? Se a gente esperar que tudo vai vir mastigado para o nosso colo, você vai ser mais um. Eu sempre Ah, pensei isso, absoluta, né? absoluta. Sempre pensei isso. Então, na minha vida acadêmica, eu nunca fiquei somente pegando migalhas que caíam de uma mesa. Sim, perfeito. Sempre quis estar sentado à mesa ou servindo quem está na mesa, À né? frente Digamos do assim. seu tempo. Sempre você foi à Exato. frente do seu Eu tempo. acho que eu consegui me adaptar assim com as diversas mudanças. Uma pessoa que não havia nem acesso à internet e hoje estar até em redes sociais, né, a nível profissional, então isso foi aí muito luta e crescimento, e luta acho que até contra os meus instintos pessoais, né? Porque Imagino. foram renovações até de mim mesma, né, Não. como pessoa. Bom, você falou duas coisas muito importantes: trajetória de superação, né? Então você veio de uma época onde a informação não era acessível, né? As fontes de consulta científicas eram escassas em comparação do que é hoje. E nesse meio do caminho você também teve que ser uma empreendedora, né? Então, como foi lidar com esses dois lados, né? Eu tenho cunho acadêmico, mas eu também preciso empreender. E para empreender, você precisa ter não uma formação específica, mas você tem que ter um outro olhar, não apenas acadêmico, né? Como foi essa trajetória de superação, que foi um desafio, Muito, que muito deve ser até grande. hoje. Até hoje é muito grande. Então, assim, primeiramente, só para, né, a nível de, até para descontrair e as pessoas entenderem que isso acontece, quando eu abri a minha primeira empresa, então naquela época tinha muitos sindicatos e coisas assim, eu recebia inúmeros boletos, eu pagava todos. Porque eu não sabia o que era certo e o que não era, porque não tinha nenhum conhecimento sobre empreendedorismo. Hum, Hoje nós temos até algumas universidades que têm até um pouco de informação a respeito disso, academicamente falando, algumas. Mas há cursos próprios para pequenos empreendedores, sim, coisas que eu não tinha acesso. Né? Então, para você ver que até isso impactava economicamente falando, porque eu achava que tudo que certamente. aparecia para mim eu tinha que pagar, né? Você não tinha hoje uma internet para você consultar. Ah, isso aqui é uma empresa idônea? Eu posso pagar ou não? Né? Então chegava um boleto, eu dentro da minha ingenuidade eu falava, nossa, realmente isso eu devo pagar, Tem que né? pagar. Tenho que pagar, não tinha nem aonde consultar se eu podia ou não. Sim, A imagina. partir do momento que eu comecei a ver que eram demais, eu ligava para contabilidade, né? Uhum. E eles, não, mas não tem que pagar nada disso. E eu falava, não, não, não acredito que eu paguei, Mas já já paguei. paguei, né? Vários, né? Pagava. E então foi uma superação, inclusive, para conseguir. E lidar com funcionários, gente. Então, a partir do momento você tem que lidar com os tutores, que na época eram pais, mães, proprietários, mudou o nome durante todo esse período de tempo, até isso eu tive que me adaptar, né? É, lidar com a parte de empresa mesmo, insumos, saber comprar, fazer ali toda essa triagem que é necessária para custos, inclusive, estruturalmente, cuidar da empresa, funcionários, Sim, lidar com funcionários, com as necessidades, porque normalmente clínicas, consultórios, mesmo hospitais não são empresas muito grandes, então é aquele contato muito próximo com funcionários, você se envolve e ao mesmo tempo você é ainda empresária, então tudo isso foi assim bem difícil de aprender, né? não, não, imagino, sim, um outro mundo, né? Uma outra abordagem, ser empreendedor e ser médico veterinário. Certamente não deve ter sido fácil, mas uma trajetória de sucesso, né? Falando um pouco sobre a medicina veterinária felina, certamente ao longo dos anos mudou muito. Até o perfil dos tutores, se a gente pode chamar dessa forma, né? Tutor ou proprietário, sempre há uma briga, né? Uns É, gostam de chamar de tutor, outro de proprietário, e até eu gostaria de ouvir sua opinião, né? Qual que é a forma correta, ou se não tem uma forma correta. Após a pandemia, vou chamar após, porque hoje, em 2024, eu entendo que nós estamos, assim, realmente no pós-pandemia.
Entendo que o perfil de aquisições de pets da população de uma forma geral mudou. Eu falo isso até com propriedade pelo próprio laboratório Alchemy Pet. Tem meses que nós atendemos mais gatos do que cães. O que que mudou após a pandemia no manejo, né? Se as pessoas passaram a querer ter mais gatos do que cães, né? Como que tá isso na sua rotina? Obviamente que você só atende gatos, né? Mas Eu fiz geriatria, então eu tenho ali clientes, né, que na verdade, né, são amigos de mais de 20 anos. E eu atendo os cães deles ainda até hoje. Porque eles ligam pra mim. Hoje mesmo eu atendi, eu sou uma pate viciada. Ela falou pra mim, eu não consigo. claro. Então, gerações e gerações de cães e de famílias eu já atendo. Então, esses cães eu ainda atendo. Então, dentro da geriatria, eu tenho essa visão e eu tenho umas veterinárias que atendem cães Sim. lá na clínica também. Mas eu atendo mais esses clientes específicos, o restante mais medicina felina mesmo. Uhum. Eu não faço hoje uma definição. Eu deixo o tutor se autodefinir, porque fica muito difícil, né? Tutor, proprietário, pai, mãe, é filho, não é? É o pet, é o membro da família. Gente, né? Hoje com toda essa integração em tudo, né? Eu espero a pessoa se autodefinir. Eu prefiro Sim. não fazer a definição, Ah, é meu né? filho. Quando a pessoa fala filho, eu falo então seu filho, né? Quando ela Entendi. fala meu pet, então seu pet, né? Eu sou tutora, então eu tutor. Então eu prefiro não fazer a definição, porque fica tudo muito confuso. As pessoas às vezes se ofendem com as definições. De Então forma desnecessária, de né? forma totalmente desnecessária. Então, eu odeio conflitos desnecessários. Claro, evitar Então, brigas, né? eu espero a autodefinição e aí eu sigo a linha Ah, com perfeito. relação a isso. Com relação a pós-caos, né? Pós-pandemia, eu acho assim que já vinha uma crescente em felinos com relação à mudança de estilo de vida. Então, conforme mudamos os estilos de vida, então as pessoas moram em locais menores, viajam mais, Uhum. viajam a trabalho, então elas têm estilos diferentes de vida, vidas sociais. A vida social acho que foi mudando um pouco também. E eu acho que toda essa mudança foi sendo o gato um pet adaptável a isso. Então, pessoas jovens que moram sozinhas e que gostam, sei lá, de um domingo visitar o pai e a mãe, então um gato fica bem durante algumas horas sozinho. Né? O cão chora, incomoda o vizinho de cima, ou de baixo no apartamento, né? A pessoa se aflige de deixar aquele cão. Eu sei porque eu tenho cães também em casa, né? Então a gente vai sair, vai passear com o cachorro antes de sair, prende depois. E os gatos, ó, plenos, né? Tranquilo. Plenos, né? Algumas horas ali, Eles são mais tranquilamente. independentes, os gatos. Gato, ele na verdade é um animal que ele convive. Eu falo que o cão ele foi socializado e o gato ele veio se autossocializando para conviver com o humano. Então, desde os primórdios entre quando o gato entrou na vida do humano, foi diferente da entrada do cão. O cão Uhum. ele andava com caravanas, ele andava para proteger gado, os rebanhos, os abrigos, né, ali aqueles locais onde tinham humanos. Então ele tinha uma função. O gato, ele veio, a pessoa parou, ela guardou comida em silo, eram grãos, porque eram as coisas que mais eram duráveis, né? Eram os grãos, e os gatos, com abundância de roedores, para que ele ia caçar longe se tinha ali? E o humano, nossa, isso é bom ter perto, né? Controla o que consome aquilo que seria para mim consumir. Então, tudo isso foi muito cômodo. Então, o gato ele não foi domesticado, ele se autodomesticou, Por né? isso que ele tem essa personalidade diferente. Tem uma personalidade diferente, né? É um convívio em harmonia, não é uma dominância. Não existe. Cão, ele espera uma ordem. O gato, ele não espera nada. Ele nem quer, não tá esperando ordem, nem um comando, nem ser chamado, nem nada. Ele tá ali vivendo junto, de igual para Sim. igual. E certamente isso é bom, mas é preocupante por um lado. Por que que eu falo isso? Como ele tem essa, vou dizer assim, essa não é confiança, né? Vou usar uma palavra assim, ele faz o que ele quer. Então, como que deve ser, por exemplo, um tutor
ou um proprietário identificar que esse gato ele está passando por algum problema, eu não sei se o lado afetivo dos felinos assim é igual os cães. Eu sei que cães, assim, de uma forma geral, são afetivos. Os gatos também são afetivos igual os cães, ou tem uma raça específica que é mais afetiva? E como que é isso? Essa identificação, olha, tá doente, não tá? Ou ele só tá triste, ou tá com fome? Como que é isso? Realmente é bem diferente. Você ter um cão dentro de um ambiente, é, digamos assim, ambiente fechado, né? Um Hum. apartamento, então você tem um cão, você tem um gato. O cão, ele é muito mais expressivo. Então eu brinco que se você esperar que um cão, que um gato, quando pise, por exemplo, numa farpa, ele vai apresentar aquele ganido do cachorro que pisou numa farpa, Uhum. você nunca vai identificar que um gato pisou numa farpa, porque não vai acontecer isso, né? É uma espécie completamente diferente em respostas. Por quê? Como eu falei, já até na domesticação. Então, e até na espécie, né? Nós temos o gato como um predador, um carnívoro estrito, preparado para ser predador. Quando um predador passa a mostrar fragilidade, ele deixa de ser um predador e se transforma numa presa, Que interessante. né? Muito interessante. Então, se você espera que um predador mostre, tô péssimo, Fraqueza. fraqueza, ele perdeu a essência dele, né? Ele É passa a ser a óbvio. caça. Exatamente. Então é óbvio que a gente tem gerações e gerações de gatos que são domiciliados e que vão cada vez mais se humanizando, entre aspas, né? Vão mostrando mais, vão ficando mais próximos. Os gatos são tão afetivos quanto os cães. A expressão que não é exatamente igual, né? Entendi. São espécies diferentes. Se você parar para pensar que num zoológico uma girafa vai apresentar o mesmo comportamento que um réptil, não vai ser. Não São vai ser espécies igual, são diferentes. espécies diferentes. Entendeu? Então é a mesma coisa um gato e um cachorro dentro de uma casa. São espécies diferentes. São pets, estão dentro de casa, mas são espécies diferentes. Então a pessoa espera que seja diferente a resposta de um hamster, mas acha que um gato e um cachorro tem que ser igual? Não, são Não, são espécies espécies diferentes. diferentes. Então a gente vai ter, com certeza absoluta, manifestações diferentes. Então, o tutor de gato também é um tutor diferenciado. Eu adoro tutores de gatos. E eu falo que eu faço diversas informações para tutores de gatos, porque eu digo que um tutor bem informado, ele é um aliado do veterinário. Porque quando ele conhece o seu gato e ele sabe que qualquer coisa diferente pode ser sinal de algo, por mais que ele tenha a aflição de tirar o gato dele de dentro de casa, tutor de gato, ele acha que ele vai levar o gato no veterinário e se ele segurar o gato para alguma coisa, ele está rompendo a confiança que o gato tem nele. Isso é comum. E quando eu pergunto isso, quando a pessoa começa a se afligir, ela fala: é exatamente isso. Eu não quero que ele perca a confiança em mim. Eu não quero que ele fique chateado comigo. Entendeu? Entendi. Porque sabe que está fazendo algo que ele não quer. Porque quando você leva o cachorro e aí você brinca, você leva o brinquedinho, você dá um snack, o cachorro já flexibiliza aquela consulta. O gato não. Então ele acha que ele Você rompe rompe isso. essa barreira. Ele acha que ele rompe essa confiança que o gato tem nele. O amor que o gato tem nele vai ser abalado. Como se fosse uma DR. Entendi. Como se fosse a Uma DR, DR. né? Eu tenho uma DR com o meu gato. Tipo, eu tiver DR com o gato, ele Gato. vai ficar chateado comigo. Ele não quer ter DR com o gato, né? Então, isso tudo tem que ser muito bem avaliado em cada tutor que eu atendo, para ver qual é o nível que isso impacta no tutor, Meu tutor. para que eu saiba como agir com aquele gato e com aquele tutor. Isso é uma coisa que tem que ter um feeling muito grande no atendimento de felinos. E eu informo muito porque as pessoas têm tabus e a informação ela tá vindo como uma avalanche. Eu acho que pandemia e pós-pandemia agregou muito nisso.
Proximidade, né? As informações ficaram mais embasadas e firmes e muito mais abertas. Então a pessoa começa a se ligar, tipo, sei lá, se o meu gato olha para a direita 3 vezes no dia, isso pode ser sinal de uma doença. Então eu vou me preocupar e eu vou consultar um veterinário e vou conversar com um veterinário. Coisa que a pessoa também não tinha em qualquer lugar, né, do Brasil e até fora do Brasil de informação. Nós somos privilegiados aqui em São Paulo, né? Com informações, com acesso às coisas e tudo. Certamente. Mas a gente, quando fala, né, como esse programa aqui, que com certeza vai ser um sucesso, para veterinários e tutores, proprietários ou quem quer que seja, em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil que não tenha o acesso à informação que nós temos, né? Isso vai ser muito significativo. Sim, com E isso é certeza. um retorno que eu recebo todo dia. Então, quando a pessoa tem uma informação, esse tutor passa a ficar mais ligado nos pontos, Nos né? pequenos detalhes, E né? é comum um tutor de gato chegar na minha clínica e falar: tem alguma coisa errada, Paty. Eu falei: por quê? Ele não tá vindo dormir na minha cama mais. Só. Come igual? Come. Todas as necessidades iguais? Igual. Ele não sobe na minha cama, tem alguma coisa errada. Nada mudou. Pequenas modificações. Gato é assim. É um animal sutil ali nos sinais. E isso uma pequena. Dormir algumas horas a mais, não subir na cama, isso pode ser sinal de alguma enfermidade. E assim, você citou, né, essas pequenas modificações que indicam a necessidade de procurar um médico veterinário. Teria algum padrão que ao longo desses anos você reconhece que, olha, quando o seu gato apresentar isso, leve ao médico veterinário? Existe algum padrão? Eu falo assim que são erros que eu vejo no manejo com gatos, né? Eu fiz até alguns vídeos relacionados com isso. Então são alguns erros básicos. Por exemplo, há mito que gato vomita. Se você procurar em qualquer lugar, é normal gatos vomitarem. Por quê? Porque gatos ingerem pelo. Na natureza, o gato ele anda em meio a árvores, folhagens, e isso Sim. vai removendo pelo morto e tudo. Dentro de um apartamento com tudo clean, isso não acontece, né? A almofadinha, né? A caminha, Aconchegante. aconchegante. Não vai ter esse tipo de coisa que é correr no meio de uma árvore para pegar um roedor e ficar um tufo de pelo parado no meio do caminho, digamos assim, né? Então isso não acontece. E aí, então, tem-se a informação que por esse motivo gatos se lambem, engolem o pelo e podem vomitar frequentemente por ter ingerido muitos pelos. Só que isso há um limite. Há um limite, né? Porque o normal é ingerir. Sim, ingerem. Só que o normal é seguir o trajeto do trato gastrointestinal Ser eliminado nas fezes. nas fezes, não no vômito. Então, um gato que passa a ter vômitos intermitentes, que eu digo, vomitou essa semana, passou a semana que vem não vomitou, vomitou na outra, né? Ou vomita 2 dias, isso não é normal, né? Gatos que vomitam semanalmente, e eu sempre insisto, vômito com pelo não é vômito de bola de pelo. Bola de pelo tem estrutura característica. E mesmo o vômito de bola de pelo, se ele for com uma frequência em épocas do ano, o gato perde mais pelo do que outras. Por exemplo, no verão, perde todo aquele pelo lanoso do inverno. Então a tendência é perder mais pelo e talvez ter uma frequência maior, tipo, sei lá, uma vez por mês. Agora, quando isso torna-se semanal ou o ano inteiro, isso não é normal. Esse gato tem algum problema. Né? Então, por exemplo, o vômito é uma É uma alteração. alteração que, assim, vomitou e tem esse aspecto, tem que procurar um médico Vomitou veterinário. com pelo, não é vômito de bola de pelo, já é alguma coisa errada. Por exemplo, gatos que secam pote de água. Gato é um animal de origem desértica. O parente do gato, que tem a genética quase igual aos nossos gatos domésticos, é um gato que vive no norte da África até hoje, né? Que é o Felis silvestre líbica. Ele está até hoje lá, né? Que deu origem ao Felis
Catus, que é o nosso gato O nosso doméstico, gato né? doméstico. Que deu origem a várias raças. Então, é um animal de origem desértica. Então, é um animal que ele não consome grandes volumes de água. Por quê? Primeiro que ele come presa, que 80% do corpo é água. Água. Óbvio, quando a gente tem um animal domiciliado que come ração seca, que tem uma média de 5% de água, ele vai ter que compensar bebendo água. Mas não é um animal que está acostumado a beber volume. Então o gato seca a água. Gente, isso não é normal. Quem seca pote de água é cachorro que voltou do passeio. Só que a pessoa tem aquele pensamento de cachorro, né? Ah, tá Ah, bebendo água, é muito. Tem gente que vira pra mim e fala assim: doutora, esse gato não pode ter problema renal. Ele toma um pote de água por dia. Eu já. Ele tem provavelmente problema renal, bem ao né? contrário. Ele tem Ele tem provavelmente problema problema renal. renal, né? Já me dá até um treco no coração. Como é que eu vou dar notícia para essa pessoa, né? Então, são algumas coisas, né? Por exemplo, as caixas. O gato é super limpo. Se gato faz xixi e cocô fora da caixa, alguma coisa tá errada. Ou é doença ou comportamento, né? Então, são várias coisas que são ali mitos, né? E que a gente fica no dia a dia lutando para Lutando contra. desmistificar. Doutora Patrícia, recentemente eu acessei alguns dados mostrando que o número de gatos mundialmente vem aumentando ao longo dos anos e, como consequência, eles estão envelhecendo. E hoje a gente fala muito de longevidade. Como que é o manejo, né, desse público geriátrico? Qual que é a frequência que o tutor deve levar ao médico veterinário? Quais são os exames? Se tem exame de imagem, exame laboratorial? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Com certeza absoluta. Eu acho assim, hoje em dia, eu acho que mundialmente falando, não só na veterinária, mas a visão é para a saúde e não para a doença. E isso é uma coisa que eu tive que mudar na minha cabeça, porque como médica formada há anos atrás, nossa preocupação era extremamente com a doença. Sim, E hoje, com a visão de longevidade, a preocupação é com a saúde e não com a doença. a prevenção. A medicina preventiva. Então, isso está diretamente relacionado com avaliações periódicas e exames de check-up periódico. Por quê? Um expert em esconder sinais, eu só vou conseguir completar as informações que um tutor me traz com o que eu avalio clinicamente com avaliações laboratoriais. Né? Então, isso tudo é muito importante. E de acordo com a fase da vida do gato, nós temos necessidades diferenciadas. Então, um gato jovem, ele vem devido a vacinações, exames para castração e assim vai. Um adulto, anualmente é necessário. Então, a pessoa que acha que, meu gato mora num apartamento, ele não tem problema, ele não vai ter problema, ele não precisa ir no veterinário, é um erro. Por quê? Porque várias doenças dão e acontecem em adultos até jovens. Como, por exemplo, eu não sei se ele vai desenvolver, depois de 1 ou 2 anos de idade, por exemplo, um rim policístico, que não era visto aos 6 meses de idade quando foi castrado. Eu não sei se esse gato, ele, por exemplo, ele está evoluindo para uma obesidade, que é uma doença. Então, se ele não for avaliado, eu não consigo saber se ele está entrando numa resistência insulínica e podendo ser ali um adulto jovem, né? Sim. Com 6, 7 anos, diabético. Diabético. Né? Então, são coisas que são necessárias. Então, um adulto, ele anualmente, ele tem que ser avaliado por um profissional e fazer exames em check-up. Agora, quando estamos entrando nos maduros, a partir de 7 anos de idade, né, seria o nosso quarentão, a gente já começa a ter visivelmente aumentando a incidência de doenças degenerativas. Esse é a principal, vou dizer assim, fase da vida do gato que tem surgimento de várias doenças. Posso chamar dessa forma? Pode ser assim. Então, estatisticamente falando, nessa fase, a gente já começa a ter problemas que impactam a vida do gato. Né? Então, como por exemplo, hipertiroidismo, já pode a incidência aumentar muito. Pode ter mais novo, mas a incidência aumenta muito nessa idade. Diabetes, a incidência aumenta muito nessa idade. Doenças osteoarticulares aumentam muito nessa idade.
Então, doença renal já começa a ter sinalizações de uma maior incidência a partir dessa idade. Então, são várias as enfermidades que a gente pode precocemente diagnosticar ou ter indicativos de que possam ali retardar o agravamento, retardar a evolução e até prevenir. Como, por exemplo, se eu vejo que um gato tem resistência insulínica com 7 anos de idade e eu coloco ele num plano de emagrecimento, ele não vai desenvolver a diabetes, que é mais comum no gato, que seria tipo 2 humana, relacionado com a resistência Interessante. insulínica, com a obesidade, por exemplo. E essa idade maduro, qual seria? 7 a 9 anos de idade. 7 a 9 anos é maduro. É maduro, 7 a 9 anos é maduro. Aí de 9 ali a 14 a gente considera um sênior e geriátrico a partir de 15 anos de idade. Você fez um apontamento muito interessante. Gatos jovens, eles podem ter doença renal? Com certeza absoluta. Mas é crônica ou é transitória? Então, cada vez mais a gente diagnostica doentes renais crônicos jovens. Jovens. Eu tenho pacientes na clínica que são doentes renais crônicos com diagnóstico com 1 ano de idade. 1 ano de idade. 1 ano de idade. Agora, cabe a nós. Ser doente não quer dizer que vai morrer da doença. Claro. Então as pessoas se desesperam, até os veterinários se descabelam e começam com atitudes radicais que impactam inclusive a expectativa de vida do gato. Então a informação é muito importante nesse sentido, porque se você sabe que tem um problema, mas o quanto esse problema está afetando esse gato, né? E o acompanhamento laboratorial e clínico faz total diferença para que a gente veja qual é a gravidade de evolução disso e quais são as atitudes necessárias para isso, né? Eu vejo na rotina dentro dos veterinários que eu converso, né, pelo meu curso ou por qualquer, né, encontro por aí, então a pessoa, por exemplo, faz uma única creatinina e ela está acima de 1,6 para um gato, ela é um nefropata. Troca o alimento, faz fluido, e aquelas coisas todas. Num gato de 3 anos de idade. Pode ser que isso seja... Já para pensar. Qual é o score desse gato? É um Maine Coon com 1,6? Ele não tem doença renal nenhuma, né? Sim. É um paciente que é enorme, com uma massa magra super, né? Substanciosa, né? E isso é um marcador biológico. Se eu tenho dúvidas, eu tenho que repetir esse exame. Claro. Eu tenho que fazer outros exames. Pode ser transitório. Eu posso ter passado esse paciente por... Ele desidratou, então quando eu coletei esse exame, ele veio à clínica porque ele tinha tido um episódio de diarreia. Então tá concentrado. Então, os desesperos, às vezes, são desnecessários. Né? Então, ter o conhecimento, ter um laboratório aliado, ter as informações necessárias, tudo isso é importante. Existe algum marcador? Desculpa, imagina. Que a gente corta depois, tá? Ai, deixa eu tomar um golinho de Toma água. água. Imagina. Desculpa. Não. Ai, gente, tô igual a Ana agora, eu nem fumo, hein? Pode ficar tranquilo, fica no tempo. Ainda tem aguinha por aí? Tem. Desculpa. Não, fica tranquilo. Pronto. Tá. Pode ir lá? Falando desses pacientes geriátricos, existe algum painel de exames laboratoriais que você usa na sua rotina para acompanhar ou detectar alguma doença? Você usa isso na sua rotina? Tem algo que você possa explicar assim, ou apresentar pra gente? Com certeza absoluta. Então, assim, a partir de 7 anos de idade, então quando a gente fala painel geriátrico, a gente já tem, praticamente a gente já pensa naquele gatinho que tá, eu brinco que é o chassi do grilo, né? Que é aquele gatinho velhinho, com os pelinhos arrepiados, magrinho, né? Não é esse o paciente. Esse paciente, óbvio que ele necessita de cuidados, exames e manobras, mas quanto antes a gente pensar na longevidade, que é o que a gente está falando, então é começar no quarentão. No quarentão. Né? Para que a gente realmente
faça a diferença e esse gato chegue lá aos seus 20 e poucos anos. Essa é a expectativa de vida dos Então, gatos na hoje? verdade, na média 13 a 15, mas o que a gente sempre espera é que vá muito além disso, né? Eu, como tutora de gato, todos os Quem dias vive eu faço 40, eles me 50 anos. prometerem que vão viver Sim, mais de 15, mais de né? 15, claro. Então, o que eu quero para os meus, os meus da minha casa, é o que eu falo para os meus clientes, que eles passam da porta da minha clínica e fazem parte da minha família. Então, o que eu quero para os meus gatos, eu quero para cada paciente que eu atendo e eu olho para cada tutor como se eu estivesse me olhando no espelho Uma nas visão expectativas. humanizada no Isso. atendimento. Isso faz a diferença, com certeza. Total diferença, né? Tem vezes que eu passo mais tempo da minha consulta consolando o tutor do que realmente resolvendo ali o problema naquele minuto. Porque é aquilo que eu preciso, porque senão eu não vou ter a adesão, e se eu não tenho adesão, eu não vou ter a solução, né? Então isso é total, fundamental para mim, né? Então, esses gatos com 7 anos de idade, a gente já tem que pensar nessas todas as doenças que são importantes. Então, assim, o que hoje a gente vê muito na medicina felina com problemas. Então, nós temos, além de algumas doenças infecciosas, que em qualquer momento da vida deve ser avaliado. Eu quero até te parabenizar porque o PCR de DNA e RNA é fundamental. As pessoas faziam o PCR de DNA somente, por exemplo, para FeLV, e condenavam gatos que não são condenáveis. E o RNA nos dá a clareza de que aquele gato é um regressivo e não um doente transmissor de doença. Então, é muito legal e é muito esclarecedor isso. Então, as doenças infecciosas em qualquer fase da vida Tem que ser testado. Assim que deve ser levado em suspeita, consideração. claro. Sim. Né? Ah, mas um gato já foi testado. Ele foi testado. Então ele fez, por exemplo, o teste X, só que o teste Y pode justificar o problema Z. Então Sim. eu tenho que pensar nisso, né? Toda vez. Uma visão holística, né? Como um todo. Como um todo. Doenças as quais me impactam mais nessa idade. Então, a doença renal é uma realidade, né? Segundo índices aí, cada 3 gatos, um é nefropata. Muito. Então, é muito. É muito. Não quer dizer que vai morrer da nefropatia. Eu deixo Sim. isso claro, né? Mas pode agravar e impactar. Eu tenho diversos gatos que são nefropatas e desenvolvem pancreatite relacionada, inclusive com as alterações sistêmicas que ocorrem. Então, assim, aquele exame chamado função renal, ele não pode estar restrito somente à ureacreatinina em uma única dosagem. Sim, né? a gente tem os outros eletrólitos, são importantes, principalmente fosfato. Exame de urina, né? Seria A uma relação rotina. proteína-creatinina urinária, né? Tudo isso eu acho que é muito importante. Lembrando que a primeira alteração no nefropata é alterar a concentração urinária. Então, a densidade urinária é a primeira coisa que vai alterar. Um exame básico que já pode te dar um norte. Com certeza absoluta, né? Sim. Então, é a primeira coisa a ser pensada. Fazer ali, então, qual é a doença endócrina mais comum da espécie? A gente tem número 1, hipertireoidismo. Número 2, diabetes. Então, eu não vou dosar glicemia na minha fitinha do consultório. Porque a minha glicemia da fitinha do consultório, em animais que odeiam sair de dentro de casa, e não tem bolinha, fitinha, snack, que vai fazer um gato ficar pleno, em 90% dos casos, né? Eu tenho glicemias a nível de consultório 300, 250. E isso seria patológico, mas não é. Gato estressa, glicose vai para a estratosfera. Então eu preciso, por exemplo, de uma frutosamina. Então, a parte laboratorial é muito importante para mim, né? O T4 total, então não adianta vir com T3, T4 livre. Não, gatos, a primeira coisa é T4 total. Se eu tenho dúvida, eu vou para o T4 livre, vou para o TSH, mas vamos fazer. Então, não quer encarecer? T4 total. Né? Então são exames que com certeza absoluta vão me trazer informações as quais eu vou aumentar a expectativa dos meus pacientes. Coisas que as pessoas não levam muito em consideração e fazem parte de painéis do laboratório, como por exemplo, nós temos muita doença gastrointestinal em gatos. E o ferro, quase ninguém
Ninguém liga, não, liga não para ele. dosa a importância devida. É jogado, coitadinho do ferro, né? E é muito comum pacientes com alteração gastrointestinal felinos terem ferro baixo, Devido à má absorção. devido a uma má absorção. Então, quer dizer, os painéis que o laboratório faz, tô aqui, né, Claro. como veterinária, Ó, né, não é para, né, tá sim, enaltecendo ninguém, mas claro. eles são algo que fornece ao tutor e ao clínico uma visão geral e nos facilita o caminho a seguir. Nós chamamos isso no laboratório, viu, Patrícia, de a medicina invisível, que é a saúde invisível, né? Que muita gente não sabe o que acontece no laboratório, né? Fala assim, manda exame pro laboratório, o que acontece lá? Na verdade, o que a gente faz lá justamente é isso, é saúde, né? É a saúde é invisível. Eu só te interrompi para falar isso, que eu acho importante que você colocou aí, eu achei fantástico a sua análise. Eu acho essencial. Então, assim, quando eu vejo as ações como um mês de fazer um painel geriátrico incentivando clínicos e tutores, né, a ter uma visão de que é necessário, sim, é necessário. Sim. Né? A partir de 9 anos de idade, os gatos deveriam ir ao veterinário fazer painéis geriátricos semestralmente. Semestralmente. E se tem enfermidades, de acordo com a enfermidade, trimestral, mensal, depende. Assim como nós, né? Depende da enfermidade, depende da doença, mas semestral é uma coisa essencial. Lembrando que nós estamos falando de animais que têm uma vida média de 15 anos e não de humanos que têm uma vida de 80 anos. 80. E um Né? agravante, né? Eles não falam. Eles E são 200% dependentes da gente. Nem tudo 100, que 200. nós conseguimos extrair de informações será uma base para que a gente possa favorecer a qualidade e a expectativa de vida, que é o que é o foco da saúde e da longevidade. Sim, certamente. Quanto mais você ficar próximo ou conviver com seu pet, seu filho, é o que a gente quer, é o que a gente busca. Só que precisa investir na saúde, né? Eu até uso esse termo de investimento, mas não é questão de investir, é de cuidar. Quem ama, cuida. E a Isso. prática de levar ao médico veterinário, que é o profissional habilitado, né, para cuidar do seu pet, ela é fundamental. Porque nós vamos ao médico quando. Ah, tem uma dorzinha, ainda mais homem, né? Patrícia, sentiu aquela dorzinha, vou ao médico, né? Ainda mais eles que não falam, na verdade eles só sentem, né? E como você bem colocou, muitas vezes o gato ele tem aquela sutil alteração, que é diferente do cachorro que fica prostrado quando tem alguma coisa, né? E assim, pensando em tratamento, né? Hoje, como que os exames laboratoriais te ajudam na rotina a direcionar o tratamento, se ajuda, né? Tô fazendo aqui um questionamento, e a gente tá batendo nos exames, não é questão do laboratório, mas é questão assim de colocar na cabeça do tutor, ó, que você precisa levar para fazer os exames, porque muitas vezes ele chega ao médico veterinário, o médico faz a solicitação do exame, ele não quer fazer porque acha que, é caro, né? É caro. Eu já vi até alguns absurdos assim, fala assim, olha, eu prefiro comprar outro porque é o preço de um novo gato. Hoje você já deve ter passado por várias coisas desse tipo também, e eu queria assim saber se tem realmente os exames laboratoriais te auxiliam na parte do tratamento, se é fundamental, se não é, uma pergunta que A eu gostaria de primeira fazer. coisa com relação a isso, eu gostaria de dar uma dica aí para veterinários. Então, a partir do momento que a pessoa é esclarecida frente ao que aquilo vai trazer de benefícios, raramente eu tenho uma negativa de requisição de exames. Tá? Então, pode ser que uma pessoa, por exemplo, ela venha, pague a minha consulta, mas ela já tem um plano de saúde, então ela não realiza o exame comigo por esse motivo, Sim, tá? Mas vai realizar aquilo que eu pedi, tá? Eu raro hoje eu ter uma negativa de algo que eu peça, tá? pela propriedade que você passa, Não né, doutora? eu acho assim, isso não é uma coisa de hoje. Óbvio, hoje as pessoas podem falar, é porque hoje você tem autoridade, né? Não, eu acho que é clareza. Clareza. Eu acho que é a Comunicação. clareza. A gente estava falando sobre comunicação. Não adianta eu ter total conhecimento daquilo que eu estou imaginando que possa ser num paciente, se eu não tenho como fazer com que
o tutor entenda aquilo. Eu desenho, eu rabisco, eu faço cálculo, eu tudo que for necessário Para fazer ele entender para fazer ele entender. a Isso, necessidade. isso, na verdade, é na real. Eu posto várias vezes, né? Rabiscos, desenhos, né? Eu faço as estruturas, eu monto o abdômen, porque de acordo com a necessidade de entendimento da pessoa. E às vezes a pessoa não quer receber a notícia, às vezes que não é agradável a ela. Então, tem bloqueios, e eu tenho que transpor aqueles bloqueios para que eu consiga fazer com que ela entenda, para que ela faça adesão naquilo que eu necessito. Sim, Para o melhor do gato, né? claro. O foco é sempre o melhor do gato. O paciente é o foco. Sempre, né? Então eu falo que eu não julgo veterinários e eu não julgo tutores. Eu oriento porque o benefício é para o gato e para mim o que eu quero nessa vida é beneficiar os gatos, né? Certo. Então é meu foco. Então não importa, o meu foco. E se eu tiver que puxar a orelha de algum tutor, porque eu acho que não fez o que eu gostaria, e se elas ficar chateado ou ele e não quiser trazer mais para mim, eu vou ficar sentindo pelo gato. Porque o objetivo era, isso tá errado, porque se você não fizer dessa forma, você vai perder quem você ama. Estamos demitindo o tutor. Às vezes tem que Precisa demitir demitir um o tutor. tutor. Então, as reavaliações laboratoriais, vocês devem ver isso na minha rotina, porque pacientes são vários exames, né? Os exames seriados, a gente tem que lembrar como veterinário que cada amostra reflete um momento. O estado, a gente chama de estado da arte. É aquele estado, aquele momento, ali, aquela situação, que não é mais a da semana que vem, após eu ter feito voltar a se alimentar normalmente, a hidratação. Então, tem exames que eu faço na urgência e, por exemplo, vai voltando ao assunto de uma coisa que é bem clara, comum. né, comum, que é a doença renal. Então, sei lá, deu 4 de creatinina, mas eu tava numa emergência. Paciente parecendo uma uva passa, desidratado, mal, vomitando, nananana. Eu não vou ser taxativa naquele paciente. Falo, eu tenho suspeitas, mas qual é a realidade desse paciente vai depender depois de estar normohidratado, equilibrado, se alimentando. Aí sim eu vou ter uma realidade. Ele pode estar obstruído e a creatinina está alta e não ser uma insuficiência renal aguda. Ele pode estar só desidratado. Ele pode ter hipertiroidismo e esse 4 ainda é pouco. Ele pode ter mais do que isso. Então são inúmeras realidades que só reavaliando e fazendo uma rotina é que eu vou conseguir chegar ao Os real. exames são necessários no momento do diagnóstico, pós-diagnóstico, acompanhamento de tratamento, em todos os momentos. Com certeza absoluta. Então faz parte da rotina, né? Com certeza. Eu vou voltar para um assunto lá no começo, né, que me chamou a atenção quando você falou de pacientes jovens, eles podem ter doença renal crônica. E aí eu vou pegar esse exemplo e vou trazer para os dias atuais. Hoje a genética molecular, ela anda lado a lado com a medicina de precisão. Eu entendo que na veterinária ainda está engatinhando, né? E como que você enxerga o futuro da medicina veterinária, principalmente na parte de felinos? A genética, ela vai auxiliar a diagnóstico precoce, em especial esses pacientes com doença renal, que creio eu que tem um fundo genético aí. Você entende que esse vai ser o futuro da medicina preventiva e de precisão? Eu com certeza absoluta. Há inclusive inteligência artificial na parada. Nossa, Sim, a gente tem uma empresa americana que passou 20 anos avaliando gatos normais e nefropatas. comportamento? Não, com a parte de doença renal. Ah, E sim. eles fizeram algoritmos que conseguem, até 2 anos antes, prever se um gato vai ser nefropata ou não. Incrível. Então, nós não temos só aí a genética, a gente tem até a inteligência artificial trazendo conhecimento e informações para nós, né? Agora, temos RNA ali na medicina como marcador de doenças sendo estudados.
Então, como na medicina humana, para diagnóstico precoce de, por exemplo, um marcador de neoplasias, Uhum. né, que vai nos prevenir, vai fazer com que a gente possa fazer alguma coisa para que esse paciente não tenha outros fatores determinantes para isso, como ocorre na medicina humana, né? Pessoas, né, humanos, se tem tendência a ter um câncer de intestino, ela vai fazer mais exames, ela vai mudar a alimentação, ela vai fazer uma suplementação, e isso vai, eu acho que é o futuro da medicina Então, em algum veterinária. momento na vida desse paciente seria interessante fazer uma avaliação genética de principais doenças. Sim, eu acho que a gente já tem alguns marcadores para raças, né, específicas, que isso já nos traz aí, como por exemplo, marcadores cardíacos para um Maine Coon, marcadores de doença, como a doença renal Que é o policística PKD. no persa, o PKD, né? Então tudo isso vai nos agregando informações e eu acho que isso vai crescendo e não só nisso, mas também como marcadores de doenças específicas genéricas e não em raças, né? Como no humano, né? Sim, Pessoas que têm predisposição a problema cardíaco, diabetes, diabetes, enfim. e assim, enfim, várias, né? Eu acho que isso é um Seria futuro um. da medicina como um todo, não só da humana, como também da Claro. E veterinária. quando fala com longevidade, eu acho que seria o caminho a Já tem seguir. estudos com relação a isso. E você, na sua rotina, você já utiliza esses exames, né? Eu uso marcadores ali em raças específicas. Né? Então a gente tem, quando nós temos gatos de raça, né? Gatis e gatos que vão para cruzamento, ou gatos de raça que chegam para mim e a pessoa comprou aleatoriamente, a gente fala, olha, esses gatos da raça XYZ têm exames, né? XYZ que pode nos dar ali um prognóstico da Claro. saúde desse gato. Então eu faço a indicação. E a intervenção, uma vez detectado uma alteração, ela pode começar precocemente e aumentar a sobrevida desse paciente. Com certeza absoluta. Muito legal. Com certeza. Doutora, a gente acompanha você nas redes sociais, né? Obviamente. E me chama muita atenção a Cats Academy. De onde surgiu, né, a ideia de assim, olha, vamos montar a Cats Academy, que hoje é um sucesso. A gente estava conversando até um pouquinho antes aqui nos bastidores, tem gente de todo mundo, do Japão, do Canadá participando. Fala um pouquinho sobre a Cats Academy, se ela é voltada para o médico veterinário, para o tutor. Eu quero saber muito sobre isso. Mesmo a gente sendo amiga, eu nunca tive a oportunidade de falar isso com você. E eu queria que você falasse sobre a Cats Academy, que é um sucesso até hoje nacional, agora que você me contou, global, né? Ai, gente, muito obrigada aí. Então, assim, eu sempre fui, como eu tinha formação de professora como bióloga, as minhas consultas sempre foram aulas. Né? Eu sempre gostei, não é a palavra perder tempo, né? As pessoas acham que é perder tempo. Eu sempre gostei de que a pessoa estivesse interessada e inteirada naquilo que eu estou fazendo com cada paciente que eu atendo. Então, sempre foi isso. E eu tenho uma amiga que ela começou a trabalhar com o digital. E, assim, eu sou uma, né, como dizem antigamente, uma menina pequena de um bairro, né? De São Paulo, né? Bairro da Zona Norte. Então, quer dizer, eu era uma profissional de bairro, né? Uma profissional de bairro, Uhum. conhecida no bairro, né? Mas de bairro. Então, essa minha amiga, ela foi embora para os Estados Unidos e começou a fazer esse tipo de trabalho. E ela sempre, Paty, você tem todo o perfil de ser uma pessoa que leva informação. E Uma você influência. tem conhecimento para isso. Eu já tinha pós-graduação, vários cursos, e estou sempre me atualizando, como eu falei, sempre corro atrás de atualizações e tudo, né? Aí e eu, não, né? Aí eu tinha acabado uma outra pós-graduação, eu fiz pós-graduação em ultrassonografia, geriatria, eu fiz algumas. E aí então ela falou, né, eu tava num momento tipo meio, o que que eu vou fazer, né? Eu sempre gosto de fazer mais alguma coisa. Aí ela veio de novo insistir. Eu falei, tá bom, eu monto um curso, desde que eu faça um curso para tutores também, né? Aí ela falou para mim, ah, tá bom. Daí veio a sócia dela, estava em São Paulo, que ela mora
no Espírito Santo. Espírito Santo. Aí ela estava em São Paulo e veio conversar comigo. Tá, mas qual é o intuito de você montar o curso? Quase que eu falei, nenhum. Ela que me convidou, não tem intuito. Né? Até me pegou de calça curta, não tinha nem a resposta, né? Aí eu falei, não, o intuito é mostrar para qualquer veterinário, em qualquer lugar que ele esteja, que ele é capaz de fazer a diferença na vida dos seus pacientes. Está empoderando o médico veterinário de informações. Isso. Então ele não precisa ter uma pós-graduação que dure 2 anos, investir milhares de reais para que ele seja uma pessoa com conhecimento, com capacitação, com segurança, que ele não adquire academicamente. Então foi essa a ideia da Cats Academy, né? Então o nosso, a gente tem como base a segurança e a assertividade para fazer diagnóstico e tratamento. Então a gente leva isso ao tutor. E junto com isso, eu gosto de levar que uma veterinária de um bairro pequeno da Zona Norte de São Paulo, né, consegue ter mais de 100 mil seguidores, consegue sair do analógico para o digital, consegue fazer a diferença em vários pacientes. Então, se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Né? Então, foi sempre esse o pensamento da Cats Academy. E hoje sua clínica está localizada na Zona Norte? Eu não mudei. Não mudou. Sempre lá. Quantos anos você está nessa mesma local? Na região, eu estou desde 1995. 1995. Você deve Muitos que estão aqui nem tinham nascido. E você deve receber pacientes de vários locais de São Paulo, fora do estado também? Com certeza, de São Paulo, estado de São Paulo inteiro. Faço consultoria a veterinários a nível de Brasil e fora do Brasil. Então eu posso chamar que você é uma mentora para os veterinários na área de felinos. Hoje em dia é prazeroso para mim fazer a diferença e gratificante em saber que eu estou num bairro pequeno da Zona Norte de São Paulo e eu consigo ajudar colegas com a Cats Academy ou com as consultorias em qualquer lugar de São Paulo, do Brasil e de fora do Brasil. Doutora Patrícia, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens médicos veterinários. Você como um exemplo de médica veterinária, de empreendedora e de mulher, né, que também é uma vitória a mais, né? O que você poderia falar para eles que estão começando a vida acadêmica, a vida médica? O que eles precisam ter para chegar onde você está hoje? A primeira coisa, gente, é assim, os limites estão nos preconceitos, estão fora de nós mesmos, né? Que se eu me deparasse com os preconceitos de ser mãe solteira, de ter as dificuldades de não ser empreendedora, de não ter conhecimento, de não ter acesso ao conhecimento que eu não tinha, né? Como hoje tem tanto, eu poderia estar lá atrás, né? Passando até, inclusive, necessidade, porque eu sei que há veterinários que passam necessidade, né? Gente, a oportunidade é para todos. Não existe uma pessoa tem oportunidade, a outra tem sorte. Não existe. Existe determinação, existe acreditar em si próprio, superação diária. Né? Aquele dia que dá aquele frio na barriga, aquela ansiedade, um país como o nosso que é instável, que dá aqueles altos e baixos, aquele medinho, né? Tipo, o que vai ser amanhã? Gente, erguer a cabeça, eu não sei o que vai ser, eu sei o que eu vou fazer o meu melhor, né? E eu sempre me dediquei dessa forma, sempre me comprometi, sempre fiz o melhor, sempre fui clara, íntegra, honesta, mesmo às vezes me prejudicando, né? Mas sabendo que eu posso estar me prejudicando aqui, mas dentro da minha integridade, Deus ia me abençoar com outra coisa a mais. Certamente. Então, assim, gente, não desanimem nunca, não abandonem os sonhos. Corram atrás, estudem muito, invistam. Nos meus momentos de maior dificuldade econômica, inclusive, foi quando eu mais investi em cursos para mim mesmo. Porque eu falei, se eu tô mal, é porque eu tô ruim. Eu tenho que melhorar, tá? Então é isso.
Não se limitem, não ponham limites aos sonhos de vocês. E eu vou além, não só aos jovens, aos velhos que estão já achando que não tem mais nada para fazer nessa vida. Eu tenho 54 anos, gente, né? Eu tô no digital aí há 4 anos. Eu mudei completamente a minha vida. Então, com 50 anos de idade, quando todo mundo já está querendo desanimar, eu estou fazendo mudanças e estou aqui prazerosamente nesse bate-papo com vocês. Gente, acreditem em vocês, invistam em vocês, tenham fé, tenham garra, façam a diferença em cada único atendimento. Se hoje é uma única consulta que você tem, ou se na semana é essa única, dê o seu melhor nessa única. Porque se você der o melhor, essa pessoa vai sentir, ela vai te indicar para mais 2, 3, 4. E você daqui a um pouco vai estar com a sua agenda transbordando. Uau! Ó, bom, eu tô emocionado assim como você, né? Nós do Laboratório Alckmin Pet temos orgulho de ter você, não como uma cliente, viu, Patrícia? Mas como uma parceira estratégica que tem um bem maior, que é a saúde e bem-estar animal. Porque, sim, a parte financeira é importante, óbvio que nós somos empresários, a gente tem conta para pagar como todo mundo, né? Mas a nossa causa é muito além, né? Cuidar de pacientes, eu vou chamar assim, que não falam, que dependem da gente, que só tem a nos dar carinho, né? Amor, em troca de absolutamente nada. Né? Eles não precisam pagar para ter. E, na verdade, o que a gente oferece para eles é muito pouco do que eles representam para gente. E ter você aqui falando com essa alegria, com esse amor, com essas lágrimas nos olhos, assim, é motivante para que a gente dia a dia trabalhe com honestidade, com ética, com moral, para que você lá na outra ponta tenha um laudo de qualidade, para que você possa tomar a decisão correta e com um só objetivo, tratar bem aqueles que só dão amor pra gente. Eu agradeço de coração em nome do nosso laboratório, em nome da nossa parceria, que você continue sendo essa pessoa radiante, feliz, que eu vejo sempre nas redes sociais, que a gente consiga trabalhar anos juntos e melhorar mais ainda a medicina veterinária. Eu agradeço você de coração, você é uma pessoa iluminada por Deus. Muito obrigada. Eu não sei nem como agradecer o convite. Graças a Deus, um dia a Ana, que é sua colaboradora, entrou na minha porta e trouxe aí uma luz para mim com relação a poder ter parceiro e uma parceria que realmente fizesse a diferença para mim, para os meus pacientes e para a medicina felina. Eu só tenho a agradecer aí a esse convite mais do que especial, né? Realmente eu estou emocionada porque é a nossa vida, Sim, né? é verdade. Nós interagimos muito mais, eu com a Ana, com vocês, do que até com parentes próximos, Verdade, né? é isso mesmo. E eu digo isso até para os meus pacientes também, a mesma coisa. Então, é muito gratificante estarmos juntos e com certeza absoluta faremos muito mais pela medicina felina e pelos filhos, os amores, Sim. os apoios emocionais de tantas pessoas aí. Não, verdade. E assim, o que eu tenho hoje, se eu sou o que eu sou e o que eu tenho, obviamente, primeiro a Deus e segundo a eles. Isso aí, eu também. Só tenho a agradecer a Deus, a todos os colegas, a todos os tutores que trouxeram aí, confiaram seus pets a mim. E é isso, gente. Estamos felizes por estar onde estamos. Bom, é isso. Ufa, vou chorar aqui, gente.